Olá pessoal, quem fala é o professor Sérgio. Nesses slides nós vamos tratar sobre a figura do empresário, vamos tratar sobre o conceito e demais dispositivos legais constantes no Código Civil sobre a figura do empresário. Portanto, sem mais perder tempo, vamos lá! Muito bem, o empresário está no artigo 966 do Código Civil e é uma pessoa que toma a iniciativa de organizar uma atividade econômica de produção, circulação de bens ou de prestação de serviço. Essas são as palavras do professor Fábio Ulloa Coelho. Portanto, o empresário é uma pessoa que toma a iniciativa de organizar uma atividade econômica. Vamos seguir um pouquinho. O que diz quais são as espécies de empresário? A pessoa física e a pessoa jurídica. Pessoa física que emprega seu investimento pessoal e organiza a empresa individualmente. O empresário individual, por meio do requerimento. E a pessoa jurídica, por meio da sociedade, da EIRELI, da sociedade unipessoal. A união de esforços de seus integrantes ou do seu integrante constituindo uma sociedade empresária. Como exemplo, sociedade unipessoal limitada, sociedade limitada ou a sociedade anônima. Ok? Muito bem, vamos seguir um pouquinho e vamos nesse conceito importante do professor Fábio Ulloa Coelho, que está aí no slide com vocês. Vamos lá. A empresa pode ser explorada por uma pessoa física ou jurídica. No primeiro caso, ou seja, no caso da pessoa física, o exercente da atividade econômica se chama empresário individual. Eu completo, por meio do requerimento. No segundo caso, ou seja, a pessoa jurídica, sociedade empresária. Como é a pessoa jurídica que explora a atividade empresarial, não é correto chamar empresário o sócio da sociedade empresária. É aquele negócio que nós chamamos, o Silvio Santos, ele é um empresário? Não, ele é sócio de uma sociedade empresária. Ok? Vamos seguir um pouquinho para o próximo slide. Então nós temos algumas espécies aqui para caracterizar nesse slide aí sobre o empresário. Ele pode ser empresário individual, pessoa física que assume o risco da atividade empresarial, né, e não tem separação de patrimônio e assume os riscos pessoalmente com seu patrimônio pessoal. É isso aí. A empresa individual de responsabilidade limitada, inserida pela Lei 12.441 de 2011, já há uma separação de patrimônio, então há, sim, o sócio da EIRELI e a pessoa jurídica EIRELI. A sociedade unipessoal, modalidade unipessoal de sociedade com separação de patrimônio entre o sócio e a pessoa jurídica. Perfeito. E as sociedades empresárias, que exercem atividade empresarial pela constituição de duas ou mais pessoas, constituindo também uma pessoa jurídica. Então, só revisando, empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada, sociedade unipessoais e sociedades empresárias. Vamos lá. Característica, exercício de atividade econômica, profissionalismo e organização. Dentre essas características, eu costumo dizer que a mais importante é a organização, porque compõe a organização a constituição dos 4 elementos de empresa, quais sejam capital, mão de obra, tecnologia e matéria-prima. Mas o exercício da atividade econômica, como meio de produção, circulação de mercadoria e prestação de serviço, é uma característica marcante aí da atividade empresarial. Profissionalismo. Profissionalismo nada mais é do que exercer com habitualidade uma atividade que tem domínio. Então, isso também é uma característica do empresário. E organização, que eu acabei de falar, é a constituição dos 4 elementos da empresa organizados para o exercício da atividade empresarial, de uma atividade econômica. Vamos seguir para o próximo slide. A atividade empresarial, então, ela marca por 3 elementos essenciais aí. O lucro, a habitualidade e a organização. O lucro, sim, finalidade da atividade empresarial, habitualidade, exercer com domínio, com habitualidade uma atividade que tem domínio, e organização, aplicação dos 4 elementos de empresa, capital, mão de obra, matéria-prima e tecnologia. Seguindo um pouquinho, obrigações do empresário, vamos lá, são 3 importantes. Registrar-se na junta comercial antes de dar início à exploração da atividade econômica, o que está no 976 do Código Civil.
manter escrituração regular de seus negócios e levantar demonstrações contábeis periódicas. Artigo 1179 do Código Civil. Então, as 3 obrigações constantes na lei para o empresário: antes de exercer sua atividade econômica, registrar-se na junta, manter escrituração regular de seus negócios e levantar as demonstrações contábeis periodicamente. Seguindo, atividades que não se constituem, que não são empresariais, os profissionais e intelectuais, a partir do parágrafo único do artigo 966. As cooperativas, o parágrafo único do 982. As cooperativas, por força de lei. A cooperativa, ela é uma sociedade simples porque está ali no parágrafo único do 982. Os profissionais intelectuais, em cima que diz do parágrafo único do artigo 966, diz que quais são as atividades de natureza intelectual? São aquelas que têm cunho científico, literário ou artístico. Muito bem. E a sociedade de advogados, porque está com previsão no artigo 15 da Lei 8906 de 94. Portanto, essas, por força de lei, não são atividades empresariais. Os profissionais intelectuais, aqueles que têm natureza científica, literária ou artística, as cooperativas, porque determinado pelo parágrafo único do artigo 982, e a sociedade de advogados, determinado pelo artigo 15 da Lei 8906 de 84, porque a sociedade de advogados e a atividade advocatícia não tem cunho ou característica mercantil. Vamos seguir. Os requisitos: ter plena capacidade e estar livre de impedimentos. Pode exercer a atividade empresarial quem tem plena capacidade e está livre de impedimentos. E nós falamos isso sobre a plena capacidade, que só começa de modo cronológico a partir dos 18 anos de idade. Os absolutamente incapazes, de acordo com o artigo 3º do Código Civil, são os menores de 16 anos e precisa de representação. E dos 16 aos 18 anos, nós temos os relativamente incapazes, e vai precisar ser assistido para a prática dos atos da vida civil. Quero aqui só acrescentar que aquele que for emancipado pelo juiz, ele sim fica, não tem mais impedimento pela questão cronológica da sua idade e fica livre para o exercício da atividade empresarial, assim como todos os atos da vida civil. Vamos lá. E assim eu trago um resumo daqueles que estão impedidos de exercer atividade empresarial. O falido. Falência decretada por um dos motivos do artigo 94 da Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial de Empresas. O artigo 158, ele recai sobre o impedimento, surge a partir da decretação da falência e vai até o encerramento dos atos de falência. Servidor público, proibição cai para o exercício do empresário individual e do administrador de sociedade empresária. Quero aqui caracterizar também que ele pode ser sócio, mas não administrar, ele pode adquirir cotas de sociedade, ações de sociedade anônima e assim por diante, mas ele não pode constituir uma sociedade empresária individual ou ser administrador de sociedade empresária. Militares na ativa, também no mesmo critério dos servidores públicos, empresário individual e administrador de sociedade empresária, com fundamento no artigo 204 do Código Penal Militar. Voltando um pouquinho nos servidores públicos, inclui também os magistrados e os membros do Ministério Público. Os magistrados, com fundamento no artigo 36 da Lei Complementar 35 de 79. E os membros do Ministério Público do artigo 44.3 da 8625 de 93. Muito bem, seguindo um pouquinho. Deputados, senadores e vereadores. Os deputados, senadores e vereadores, eles não podem ser controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, como está aí no próprio slide, e o mesmo impedimento recai sobre os vereadores, de acordo com o artigo 29.9 da Constituição Federal de 88. Perfeito? Por último, os estrangeiros.
O estrangeiro não naturalizado e o estrangeiro naturalizado há menos de 10 anos não podem explorar empresas de cunho jornalístico e radiodifusão, de acordo com o artigo 222 da Constituição Federal. E também não pode exercer atividade empresarial de algumas atividades de recursos naturais, como exploração de jazidas e demais recursos naturais, inclusive de energia hidráulica, de acordo com o artigo 176 da Constituição Federal. Portanto, os impedidos com previsão legal de exercer atividade empresarial são o falido servidor público, militar na ativa, deputados, senadores e vereadores e os estrangeiros. Assim, meus caros amigos, eu termino esses slides que falam sobre a atividade do empresário e nós tivemos aí como referência para as nossas citações o professor Fábio Coelho e a professora Elizabeth Vido. Encontro vocês aí nos próximos slides para tratarmos do assunto do estabelecimento empresarial, contratos empresariais e demais que estão no nosso plano de ensino. Forte abraço, até lá!